rapidamente fazer uma homenagem a Edmundo Dias, que a Valéria se referiu, e também a Leonel e Taussu, que os dois faleceram, infelizmente, nessa semana. E eu queria começar com a frase do Leonel, durante uma reunião do Conselho Universitário da USP. Ele dizia exatamente sobre o significado da palavra idiota. Idiota, no sentido grego, na fala dele, era a incapacidade de se pensar o coletivo. Então eu acho que nós temos aqui como tarefa exatamente combater esse tipo de idiotice, ou seja, a incapacidade de se pensar uma alternativa para o coletivo. É algo que é imanente ao nascimento do capitalismo. Ou seja, no momento de expansão do capitalismo, o Estado se endividou para criar as condições para as grandes conquistas, para formar o mercado nacional, para bancar a industrialização. Imaginava-se então que com o desenvolvimento do capitalismo, o Estado não seria necessário. Mas quando ele chega à fase monopolista, em torno de 1870, que as crises se acentuam, mais uma vez o Estado tornou-se ainda mais importante. Veio a crise de 29 e ele mais importante ainda. Então, o que nós percebemos é exatamente que o que ocorre aqui na Alagoas não é diferente do que ocorre nos demais estados, ou melhor, nos demais países. E, curiosamente, depois de passarmos por um tempo dizendo que o Estado não tinha dinheiro para saúde e para educação, quando veio a crise de 2008, apareceram 16 trilhões para salvar os empreendimentos privados. Então, em linhas gerais, é necessário entender exatamente isso, que a dívida pública é algo imanente ao capitalismo e à medida que acirram-se as contradições, nós temos justamente o acirramento da crise. Bom, eu fiz um levantamento da dívida externa de Alagoas. É importante lembrar que esses dados eu peguei a partir do levantamento que vocês fizeram na CPI da dívida. Lá tem todos os empréstimos externos. Então, o que eu constatei? Que o primeiro empréstimo externo vai acontecer em 1976, no governo de Valdo Suragi, 40 milhões de dólares, já converti para dólares atuais. E o objetivo era justamente o quê? Destinação, programa rodoviário. Em 79, nós vamos ter o quê? No governo Guilherme Palmeira, mais um empréstimo de 78 milhões de dólares para o complexo químico de Alagoas. Em 80, mais um empréstimo, Guilherme Palmeira ainda, indústria química. 81, mais outro empréstimo, Guilherme Palmeira, programa de investimento do Estado. 85, de Valdo Suragi, refinanciamento da dívida. Esse é um fenômeno que eu constatei nos estados que eu analisei até agora. Eu já estudei Mato Grosso, Maranhão e Pará. Em todos eles, os empréstimos foram chegando e depois mais empréstimos para refinanciar a dívida. Esse é um fato bastante importante de ser destacado. Agora, a questão toda depois eu volto a isso aqui. Em seguida, nós tivemos, em 89, 367 milhões, perda do colo, conclusão de obra pública, e mais à frente, Geraldo Bulhões, manutenção de rodovia, e 96, 232 milhões de Valdo Suragi, regularização das contas públicas. Olha só, fizemos um empréstimo para determinados empreendimentos privados, que não geraram nem expansão da economia, nem crescimento das receitas, que levou a uma necessidade de refinanciar, e por último, dinheiro para a regularização da dívida. Então, esse aspecto aqui é muito importante, porque é o seguinte: nós não podemos ver a dívida pública de Alagoas como algo dissociado da dívida pública brasileira, e nem dissociado do que acontece no mundo. Na minha tese, eu procurei exatamente mostrar de onde é que vem esse recurso. E esses recursos vieram do chamado Euromercado de Moedas. Era um mercado internacional privado, funcionando em Londres, baseado na LIBOR, que não respeitava nenhuma política monetária, e, no entanto, é daí que vem esse dinheiro para cá. Então, a expansão desse excesso de dinheiro reflete o quê? Reflete a crise que existia na economia dos países desenvolvidos. Ou seja, eles precisavam de novos tomadores de capital. Os agentes privados não eram responsáveis mais por empréstimos. Havia uma queda da taxa de lucro, havia um início de incerteza da economia mundial. Então, os empréstimos externos que vieram para cá, vieram justamente
desse mercado internacional privado com taxas de juros flutuantes. E aí nós já encontramos a primeira ilegalidade da dívida externa. A segunda, são governos na América Latina que não foram eleitos. Essas dívidas foram contraídas por governos que não foram eleitos. Mas qual é o problema? O problema adicional é que a partir de 79, os Estados Unidos, com taxa de juros, eles fazem uma política de estabilização do dólar e da economia americana, e eles elevam em 82 a taxa de juros para 20,5%. E aí a grande questão. Esse dinheiro que estava vindo para cá com taxa de juros flutuante, à medida que os Estados Unidos elevam a taxa de juros, todos os empréstimos saíram de aproximadamente 6% para 20 e poucos por cento. E aí nós vamos explicar por que foi necessário refinanciar a dívida. Por quê? Porque na política de estabilização dos Estados Unidos, quem pagou o preço fomos nós. Todos os estados, todas as unidades federativas mais desenvolvidas e menos desenvolvidas, todos eles bancaram o ônus da política de estabilização dos Estados Unidos. Então, não se trata aqui de escolher um índice. Mas não vamos simplesmente falar de renegociação. Nós vamos ter que conversar qual é a natureza do processo de endividamento, de onde é que vem esses capitais, por que nós somos chamados à responsabilidade. Então, mais à frente nós tivemos essa dívida, ela foi em 97, nós tivemos a crise asiática, e depois nós tivemos a crise asiática e russa. E foi justamente aí que essa dívida externa, que foi feita para representar interesses do grande capital, ou de alavancar a acumulação de capital em Alagoas, ela foi convertida em dívida pública. Maria Lúcia vai trabalhar mais isso, mas o que significou? Na hora que foi feita essa transformação de dívida externa de Alagoas em dívida interna, o Estado brasileiro rolou a dívida por 30 anos, mas cobrou do Estado de Alagoas uma taxa de juros de 7,5%, que é a mais alta de todas, e o mais grave, cobrou exatamente o quê? O IGPDI. E aí tem um grande problema, por quê? O governo, quando empresta para o grande capital, o BNDES, ele empresta 6%, se não me engano. Quando ele empresta para rolar a dívida de uma unidade federativa, ele estabelece um indexador que reflete completamente qualquer variação cambial. Então, nós vamos ter aí um outro grande momento em que o Estado, a unidade federativa, vai ser espoliada pela União. E fruto de quê? Da crise de 97, fruto do quê? Do ajuste. Porque antes disso aí nós tivemos o quê? Nós tivemos o PROE, nós tivemos o PROES e o... Bom, eu me empolguei, deixa eu voltar aqui. Olha só, isso aqui é o serviço da dívida de 2007 a 2012. 3,648 bilhões. Essa dívida, quando foi renegociada, era 777 milhões. Nesses anos aqui, nós pagamos 3,6 e devemos ainda 8,5, se não me engano. Então aqui é de extrema gravidade, por quê? Porque mesmo que a gente tenha 15% de comprometimento da receita corrente líquida, mesmo que a gente pague a taxa de juros mais elevada, o que nós temos é uma dívida que não tem contenção. E aí, alguém tinha falado que a dívida tinha sido paga, não tenha nenhuma dúvida. Mas não foi só uma vez. Foram várias vezes. Então, bom. Maria, você vai falar sobre isso. Eita. Bom, aqui fala exatamente da carga tributária que nós vamos ter municípios lá em cima, União e estados. O que vai acontecer? A União vai pegar cada vez mais fatia dos impostos. E ela vai, de certa forma, repassar atribuições aos municípios. Então, os municípios vão ter cada vez menor participação, o Estado vai se manter e a União vai crescer. Bom, aqui é a simulação de contrato. Se fosse, por exemplo, pelo IPCA, seria 236
se fosse considerado 2%, depois se fosse GPDI 6%. Aqui são simulações de quanto seria, mas só que eles não colocaram aqui quanto seria se fosse pelo BNDES. Porque se fosse pelo BNDES, teria sido, a dívida praticamente estaria liquidada. É a próxima aqui. Olha só, dívida ocorrida, está em azul, e dívida ocorrida e dívida que correria com reajuste do IPCE mais 6%. Ou seja, em 2009, nós estaríamos quase que, parte da dívida estaria liquidada. Então, isso aqui é muito importante, por quê? Porque mostra exatamente que o indexador colocado, a taxa colocada, tudo colocado, levou a quase exaustão dos estados. Olha, sim, mas antes eu esqueci de colocar uma coisa. Talvez não seja o primeiro seminário sobre a dívida pública. Agora, é com certeza o primeiro seminário sobre a dívida pública e os problemas sociais, que a intenção aqui é exatamente essa. Então, olha só, os problemas sociais de Alagoas não podem ser atribuídos apenas à dívida pública, é parte do problema. O problema de Alagoas também se deve ao desenvolvimento do capitalismo, se deve à aplicação da lei geral, se deve à formação de ricos de um lado e pobres de outro, só com a especificidade que nós temos aqui. Bom, eu fiz um levantamento da população de 3 milhões e 100, existem 1 milhão e 25 habitantes de 10 anos ou mais sem rendimento mensal. Os que recebem até um salário mínimo em torno de 995 mil. Os que ganham de 1 a 2, em torno de 1 milhão, 303 mil. De 2 a 3 salários mínimos, 77 mil habitantes. De 3 a 5, 64. De 5 salários mínimos a 10, em torno de 54 mil habitantes. E olha só, o que nós vamos constatar? Apenas 18 mil habitantes têm renda que passa de 6.200 a 12.400. Mas aqui tem uma coisa bastante interessante. 2.325 estariam no chamado indicadores de pauperização. E aqui tem um fato mais importante. Nós temos 425 mil famílias com recursos da ordem de 636 milhões referente à Bolsa Família. Só que tem um detalhe. A Bolsa Família representa a entrada de 636 milhões, mas a dívida pública leva 766. Então isso aqui é muito terrível, porque as transferências que vêm, que de certa forma tem um impacto na economia, não são suficientes para as que saem. Bom, lei de responsabilidade fiscal ou social. E aqui é que está o problema central. Ou seja, logo após a crise asiática, logo após a elevação da taxa de juros, logo após a crise russa e a política de ajuste fiscal que vai ser praticada, nós tivemos o que eu falei anteriormente, o quê? PROERES, que foi a salvação dos bancos estatais, ou liquidação de alguns, e o PROER. Aqui foram aproximadamente 102 bilhões, 105 bilhões de reais, que foram dados para sanear o sistema financeiro. Em seguida a isso veio a lei de responsabilidade fiscal. Aí alguns vão dizer, mas a lei de responsabilidade fiscal, ela garantiu a transparência. Pode até ser, porque ela permitiu que algumas coisas fossem demonstradas, mas a questão fundamental não é isso. É que a lei de responsabilidade fiscal, ela é o ajuste central para que todo o pacote neoliberal seja uniformizado entre todos os entes federativos. Ou seja, quando ela é aprovada, ela estabelece o quê? Um limite de gastos, 49%, e um limite prudencial, no caso nosso aqui, que é 44%. O que ela estabeleceu aí? Ela já disse claramente que mais da metade não vai ser gasto com o pessoal. Então, a lei de responsabilidade fiscal é o que vai potencializar as privatizações diretas e indiretas e todo o sucateamento do serviço público. E quando nós estamos falando de rolagem, renegociação da dívida, de novos parâmetros, nós temos que também ver que não basta renegociar a dívida, não basta, é necessário que se rediscuta isso. Porque o que nós não podemos permitir é que ela continue a vigorar.
Como discurso de garantir transparência e controle dos gastos públicos, assegurado condições para o pagamento da dívida pública a partir dos gastos sociais, do corte dos gastos sociais. Esta é a justificativa para o progressivo desmonte dos serviços públicos. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, que se estabeleceu que o serviço da dívida pública dos Estados não pode exceder a 11,5% da receita corrente líquida e o estoque da dívida deveria ser limitado ao dobro. Entretanto, o comprometimento da receita corrente líquida em Alagoas é de 15,39%. Nós estamos 3,89% acima do permitido. Assim, tranquilo. O anterior já era um absurdo, mas o absurdo aqui ainda foi potencializado. Isso aqui poderia ter, além daquele mercado, poderia ter outro nome, mas eu não sou chargista ainda para... Bom, aqui eu estou usando várias chaves exatamente para mostrar a mudança de orientação dos recursos. Aqui, dívida interna. Por mais que o governo agora utilize a metodologia de usar a dívida líquida, o que vale é isso aqui. A dívida pública cresceu assustadoramente. Em 94, a dívida federal era de 64 bilhões. Nessa época era o técnico do Diese. E nós pagamos, simplesmente, até agora, até o final do governo Lula, nós pagamos 6,2 trilhões de reais. Só que 4 trilhões refere-se ao governo Lula. E 2 trilhões refere-se ao governo Fernando Henrique. Olha só, a dívida pública era de 64 bilhões. Nós pagamos 6,5. Eu não estou contando o governo Dilma. E mesmo assim, ela ainda está em 3. Isso aqui é defasado, na verdade. É 2010 ainda. Ou seja, ela está aproximadamente o que? 3 trilhões. Então, é outra coisa. A mesma coisa que acontece com o estado de Alagoas, acontece também com o governo brasileiro. Quanto mais você paga, mais você deve. Olha, Maria Lúcia organizou isso aqui, que mostra exatamente o quê? De 95 a 2011, juros e amortizações da dívida. Olha como ela cresce. Previdência social, mas olha só. Educação e saneamento, educação e cultura, saúde e saneamento, se mantém praticamente na mesma dimensão. Eu esqueci um dado importante. A dívida pública de Alagoas, aliás, o pagamento de juros da dívida pública de Alagoas, de 2012, representa 1,4% o orçamento da UFAL. O orçamento da UFAL é 491 milhões. O pagamento da dívida pública, 766. O pagamento da dívida pública é maior do que os gastos com saúde. E é quase igual os gastos com educação. Se formos comparar com a Uneal tem um orçamento de 32 milhões. Daria o quê? Umas 20 vezes. O que gasta com dívida pública daria para bancar 20 universidades, 20 universidades correspondentes à Uneal. Eu não posso esquecer isso, porque a gente sempre a gente acaba falando de bilhão, milhão e acaba perdendo a referência. Mas o que significa você jogar todo ano uma UFAL e meia pela janela? E é pela janela, porque não volta mais. É dinheiro que sai da economia real e que vai para quê? Vai para o lucro dos banqueiros. Mas não só eles. Não só eles. Eu vou mostrar daqui a pouco que grande parte dos compradores da dívida pública são também os fundos de pensão. Bom, olha só. Credores da dívida interna brasileira, abril de 2010. Bancos nacionais e estrangeiros, 55%. Fundos de pensão, 16%. Fundo de investimento, 21%. Empresas não financeiras, 8%. Peraí, empresas não financeiras, 8%? Significa o quê? O governo libera dinheiro a 6% para os grandes capitalistas. Dinheiro do BNDES. Mais barato do que ele cobra dos estados para rolar dívida. Depois, ele vai e lança títulos públicos. E esses mesmos empresários, títulos produtivos, vão comprar título da dívida pública. Eu estou fazendo uma hipótese. Mas ele pode pegar dinheiro do BNDES a 6%,
destinar parte disso para comprar a própria dívida pública. Que negócio da China! Se bem que negócio da China, não sei se mais se a expressão está valendo aí. Opa! Eu estou ainda no estágio ainda inicial do... Aqui está. Lucro dos bancos. Lembre-se que os bancos são responsáveis pela pela compra de 55% da dívida pública. Aí nós vamos ver, 98 a 2003, o lucro dos bancos estava em torno de 20. Mas a partir de 2003, ele chega ao quê? A 2010 ele chega a 64 bilhões. Olha só que coisa curiosa. O governo que se caracteriza como neodesenvolvimentista é o governo que acelerou o pagamento da dívida pública. O superávit primário antigamente era 3,17. Eu nunca esqueço isso, porque eu odiava isso. Toda vez que o ministro lá do Fernando Henrique falava dos 3,17, mas aí quando eu estava fechando a minha tese, o Palocci falou assim: nós não iremos cumprir a meta do FMI de 3,17. É verdade, é minha nota de rodapé. Ele fez 5 pontos e alguma coisa. Então o que nós temos? Isso aí é o quê? É a troca do investimento na saúde, da educação. Mas quem são as principais vítimas? As principais vítimas estão justamente o quê? Nos trabalhadores que precisam do serviço público. Porque esse ajuste fiscal aqui teve uma vítima direta e várias indiretas. E essa vítima direta foram os servidores públicos. Por quê? Você tem um processo no qual o Estado vai deixando de financiar nas funções sociais e ele vai transformando isso em espaço o quê? Em valorização do capital. Aí vem a saúde privada, a educação privada, a previdência privada. Ou seja, então, isso aqui é muito importante que se diga. O governo Fernando Henrique teve um pagamento de juros da dívida de 2,2 trilhões. O do Lula, 4, alguma coisa, ao todo 6 e pouco. Bom. Não, agora tem uma coisa bastante séria, que particularmente não é daqui. Mas o que nós temos agora? O governo vai gastar, em torno do segundo grande Romário, 140 bilhões para fazer a Copa do Mundo. Ou seja, nós temos agora novos elementos do endividamento. Que vejam bem, o governo autorizou nos anos 70, 80, que estados e municípios fizessem empréstimos para quê? Para ter acesso a reservas, para ter acesso a dinheiro para pagar a dívida. O governo está, de certa forma, agora autorizando uma nova etapa de endividamento. Mas isso aqui é perfeito. Ou seja, o Maracanã vai custar 1 bilhão e 200 milhões. E agora quem é que vai tomar conta dele? Eike Batista. Ele vai pagar por ano 5 milhões e meio. E ele vai ter uma receita de 184 milhões. O que nós temos? É um novo processo de endividamento em fazer obras de resultado social mínimo. E o que você tem, na verdade? A potencialização da violência ao abandono de qualquer tipo de política pública. Eike Batista tem um novo poço de petróleo, que é administrar o Maracanã. É democracia capitalista. Entendeu? 5 minutos, pronto. Bom, eu vou concluir com essa charge. Que olha só, parte dessa justificativa para os... Sim, antes de uma coisa, é muito importante que façamos daqui o núcleo pela auditoria da dívida externa de Alagoas, porque aqui tem um detalhe muito interessante. Vários empréstimos, ninguém sabe quem foi o emprestador. Vários empréstimos, não se sabe quem foi o emprestador. Como eu falei, eu tive acesso a esse documento do Senado,
E lá tem, descaradamente, não tem quem empresta. Não tem a taxa de juros, não tem nada. Então, é muito importante que façamos agora o quê? Através dessas resoluções, nós podemos pegar esses documentos e nós temos que revirar tudo isso. Porque não tinha nem justificativa. A justificativa era o quê? No Maranhão era assim, política econômica. Ou seja, você poderia fazer qualquer coisa. Então, é muito importante que façamos esse grupo, mas só voltando a isso aqui. A grande parte dos empréstimos externos se deve a atribuições do Estado de potencializar a acumulação de capital. Imaginava-se que o polo, a partir da Salgema, seria a ponte para a nova industrialização, a saída da cana-de-açúcar. Ou seja, o que nós tivemos? O que nós tivemos foi justamente o quê? O Estado gastou fortunas para fazer a Salgema, depois ela foi privatizada, e o que isso resultou para a gente? Muito pouca coisa. Ou seja, o que nós temos aqui é o seguinte: 1723 era desse jeito. Hoje nós temos uma situação bastante dramática. Por quê? Porque o Estado hoje, ele voltou toda a sua atuação, todas as suas políticas para dar sustentação ao quê? Aos produtores, aos usineiros, aos hotéis. E o que nós temos? Acabaram de colocar aqui. 1,5% é a resposta na forma de impostos. Então, eu diria que... tá aqui, ó. Segundo pesquisa do Instituto Data Popular, em uma década, o gasto de famílias brasileiras com saúde subiu 54%. Em 2002, esses gastos foram de 110 bilhões para pagar remédios e serviços com planos de saúde. Em 2012, os gastos devem chegar a 169 bilhões. O levantamento foi feito em março, com 2.400 brasileiros, são 48 milhões de usuários de planos de saúde. 25% da população, segundo a ANS, usaram... Então, olha só. Para encerrar, nós vimos, há 2 meses atrás, que na Inglaterra, 77% de toda a rede de saúde, 87% é tudo pública. Lá você tem um médico que começa ganhando 15 mil reais e que chega a ganhar 45 mil reais. Então, esse é um fato bastante importante. Nós temos que ter aqui bandeiras que nos possibilitem não só denunciar o caos, mas nós temos que ter, nesse programa, questões fundamentais. Que significa o quê? Nós passamos 5 meses de greve dos médicos. 5 meses. O que nós temos? O sistema de saúde público inteiramente caótico. Inteiramente caótico. O sistema de segurança inteiramente caótico. Ou seja, o que eu quero mostrar é que, no caso brasileiro, não só Alagoas, aliás, a Inglaterra, com 370 bilhões, eles têm um sistema público de saúde exemplar. Nós gastamos 70 bilhões, 75 bilhões com a saúde pública. Mas espera aí, quanto é que nós pagamos de dívida pública? Ano passado, a União pagou 753 bilhões de reais. O que significa 750 e poucos bilhões de reais? É quase 10 vezes o dispêndio com saúde pública. Então, o que eu estou insistindo no final é que a dívida pública do Estado de Alagoas, ela já foi paga várias vezes. Não basta simplesmente encontrarmos o indexador, nós temos que voltar a discutir tudo que foi repassado. Só em poucos anos nós pagamos 3 bilhões e 600. Nós não podemos simplesmente dizer, governo federal, baixe para IPCA. Não! É necessário justamente que se faça uma reparação. Por quê? O Estado de Alagoas passa por um processo de quase estrangulamento. E a dívida nova que vai surgir, vai servir para quem? Existe algum tipo de controle social? Nenhum. O empréstimo novo que vai ser feito vai sacrificar ainda mais parte da receita. Bom, deixa eu fechar. Concluindo mesmo, só essa charge aqui. Oferta, procura. Valéria, cadê ela? Não, é só
Bom, eu queria encerrar exatamente colocando que eu acho que é fundamental que aqui se tenha um núcleo pela auditoria da dívida, mas também se fortaleça a defesa do SUS, que se fortaleça a defesa do HU, ou seja, nós temos que ter a luta pela auditoria, mas nós temos que resgatar elementos fundamentais de um programa que permita que esse Estado atenda minimamente aqueles que ficaram de fora de todo esse processo de endividamento. Obrigado.